falar um pouquinho do índice futuro aqui, tá? Chegou uma resistência bastante importante, uma resistência semanal, tá? Então, o próprio Alexandre Carvalho, nosso grupo ali, tá alertando bastante, né? Então é sempre bastante interessante ficar bem atento com isso, tá? E respeitar bastante essa resistência aqui dessa média da WMA 400, né? Assim, tá difícil de entender pelo seguinte, porque aqui, ó, aqui embaixo, teve um cruzamento do Didi Index, tá? É o setup do Didi Aguiar que ele usa nos programas que ele tem no YouTube, nos programas semanais que ele tem, acho que de segunda e de terça, né? Então, assim, ele usa bastante esse setup, que é o Didi Index, né? É o cruzamento das médias do Didi Index, ao mesmo tempo que o ADX, que é essa linhazinha violeta aqui, ó, ela começa a ganhar tendência. Isso quer dizer o seguinte, com essa média cruzando azul cruzando para cima, vermelha para baixo aqui, indica que é uma agulhada, né? Então, inclusive esse fechamento de Bollinger aqui, ó, representa também, então, o fechamento de Bollinger, o ADX subindo e o cruzamento do Didi Index sugere que vamos ter uma alta forte aqui, né? Só que chegou numa resistência importante aqui. Então, não sei como vai se comportar o mercado aqui. Então, por via das dúvidas, né, vamos respeitar muito essa resistência, essa média laranja aqui, tá? Então, talvez pode acontecer de ficar congestionado aqui por questões eleitorais também, dando algumas explosões para cima, para baixo. Mas também pode ser que acabe desarmando essa configuração aqui, né? Então, assim, tá uma dúvida bastante grande porque tem a forte resistência semanal dessa média laranja aqui, mas também tem uma forte formação gráfica de alta, né? Então fica bem confuso realmente. E isso pode acarretar numa congestão aqui em cima, nessa faixa aqui lateral aqui. Nessa faixa de 83, 84, 85. Mas, né, como eu disse, infelizmente não dá para ter certeza se de repente o mercado voltar a cair aqui. Pode acontecer. Se a gente for analisar somente as médias, descartando essa formação do Didi Index aqui, dá a entender que podemos ter novas quedas aqui pela frente, tá? De repente até voltando para a média de 200 semanal aqui, pode acontecer. Pelo gráfico diário, o que vai ser o gatilho para a gente, até deixei em destaque aqui essa média verde, é a MM8, tá? Então, assim, essa movimentação aqui, ó, ela veio, bate na 200, volta, faz a agulhada e vai, né? Essa é uma formação bastante comum, tá? Então, eu particularmente sempre uso bastante isso. Ele vem de baixo, bate na 200, volta, acaba fazendo uma agulhada e sobe. É uma formação bastante recorrente. Isso aí acontece sempre em inícios de movimentos, né? Então, vinha de queda e fez esse movimento, bate na 200, volta aqui na de 20. Geralmente faz uma agulhada, que nem foi feito aqui, e aí conseguiu ganhar forças para romper a MM200 aqui, ó. Então, quando acontece esse tipo de situação, por exemplo, veio uma agulhada, a nossa base é a MM8, ó. Ele, geralmente, depois de uma agulhada, ele tende a respeitar bastante a MM8. Então, como veio aqui, ó, do jeito que veio aqui, disparou uma alta, né? Subiu, e voltou para cá, ó, voltou para a região da MM8. Só que não fechou em cima, né? Em cima aqui da MM8, né? Ele ficou nessa faixa aqui, que pode acontecer é o seguinte, de ficar meio congestionado aqui em cima ainda. Então amanhã, nessa segunda-feira agora, a nossa base vai ser essa daqui, tá? Na faixa de 83.400 mais ou menos. Não poderia fechar abaixo desse patamar. Fechando abaixo desse patamar, sugere que pode haver uma correção um pouco maior. Tá? Até onde ainda não dá para ter certeza. Não sei se de repente até essa faixa de volta aqui entre 79 e 80 mais ou menos. Mas como eu disse, precisamos ficar bastante atentos, né, à formação semanal aqui, né? Essa média importante aqui. Outra coisa que eu digo também com relação acabei esquecendo de pôr aqui. Mas essa aqui é a Vale, tá? A Vale, gráfico semanal de Vale. Eu vinha comentando numa formação que pode ser um topo semanal e um fim de ciclo na Vale. Porque assim, nós tivemos uma alta aqui no começo de 2016, um gráfico semanal aqui, e ela veio subindo, veio batendo alguns patamares, que deu para encaixar
um Fibonacci aqui, sugerindo que, né, desde aqui, nessa época aqui, umas 2 semanas atrás, comentando, para alerta para essa faixa de 61, 62, que isso é um topo semanal. Quando eu me refiro a topo semanal, não é um tipo topinho igual aqui, por exemplo. Ele bateu e voltou no base média e continuou subindo. Se por um acaso realmente for confirmar que esse ciclo de alta desde 2016 ele fechou, dá a entender que ele possa fazer alguma coisa assim, tá? De repente começar um novo ciclo de queda, né? Uma correção maior agora, não simplesmente uma volta às médias e voltar a subir. Então tá numa fase de definição também, tá vendo? Tá em cima da MM8 semanal. Então, caso ele reaja positivamente essa semana, subindo aqui, fechando até a sexta-feira em alta, aí pode ser realmente que volte a ganhar forças, tá? Mas apostando que tivemos um final de ciclo aqui, né, no 62, na faixa de 62, né, sugere-se que possa virar alguma coisa assim, semanal na Vale, né. Petrobras, eu tenho pra mim que pode ser que, esse é o gráfico semanal, né, de Petrobras também, um gráfico macro também, desde o início da alta forte lá em 2016 também, né, e ele veio subindo aqui, se batendo em alguns pontos, que sugere que possa ser que o Petrobras esteja chegando numa região que pode fechar o ciclo também. Então, aqui está um pouquinho mais confuso, né? Está um pouco diferente da Vale, mas sugere-se que Petrobras talvez ainda tenha força para ir de repente buscar uns 30, para ir sim desabar de vez. Então, por enquanto eu digo o seguinte, ela está no meio do caminho. O meio do caminho é o seguinte, eu não compro put, não compro call, pensando em prazos um pouquinho maiores, né? Então fica difícil de arriscar alguma coisa aqui. Então nessa situação eu fico de fora. Mas caso de repente ela continuar subindo aqui nas próximas semanas e bate nessa região de 30, 31, aí eu arriscaria uma put. Igual a gente estava falando de Vale aqui, né? A Vale acabou segurando aqui em cima nessa faixa e acabou caindo na sequência. Um gráfico que pode ser que ajude o índice a subir é o gráfico do setor financeiro. O setor financeiro está meio interessante. Mais ou menos seguindo o gráfico semanal, seguindo a tendência que eu falei do DD Index também. Ó. Ele cruzou, né? A azul veio para cima, a vermelha veio para baixo. A tendência começou a subir, o Bollinger fechou e aqui abriu, então sugere-se que o setor financeiro possa continuar subindo, apesar desse candle meio feio aqui, ó, ele pode ser considerado normal, tá? Ele só veio que voltou para dentro da banda aqui, né? Das bandas de Bollinger aqui, ó. Então, tipo, não deixa de ser uma agulhada aqui, ó, né? Tipo, ele veio azul, a verde, a vermelha passando por dentro de um candle aqui, um candle semanal. E aqui, apesar de ter sido feio, que nem eu disse, né, só meio que voltou aqui para dentro da banda de Bollinger e pode continuar subindo. Esse é o gráfico semanal. E o gráfico diário, ó, também sugere alta. Porque geralmente, ó, ele vem e faz uma formação. Ele rompeu a MM200 aqui, ó, nesse candle aqui, dia 2 de outubro. E aí continuou subindo. Ó. Como tem uma agulhada, ele subiu e voltou e tocou na MM8 aqui, ó, na quinta-feira. Sugere-se que pode dar uma ajuda aqui, ó. Pode ser continuar subindo aqui a partir de amanhã. A partir de amanhã o setor financeiro aparentemente tende a ganhar forças. E um gráfico que está interessante dentro do setor financeiro é o YouTube, tá? O YouTube eu achei bastante interessante, apesar dele não ter uma agulhada aqui embaixo clara, ele tem esse candlezinho aqui, mas está meio fraco, não é tão claro assim, né? Apesar das médias estarem passando por dentro aqui, ó, esse candlezinho aqui sugere que é uma agulhadinha, mas não está muito claro, não. E o primeiro, geralmente ele sobe, ele bate na MM8 aqui, ó, ele tende a continuar subindo, né? E como o gráfico aqui, ele fechou bem em cima aqui, ó, na quinta-feira, talvez ele ganhe forças amanhã. De repente pode acontecer o seguinte, amanhã, de repente, sei lá, pode acontecer até abrir, não sei se abre em queda ou não, mas sugere-se que venha um candle positivo aqui, ó, né? Então, amanhã pode realmente ter um movimento de alta em YouTube 4.
Então vamos fazer o seguinte, ó. Se por acaso abrir em queda e continuar subindo durante o dia, virar o jogo aqui durante o dia, de repente dá pra comprar dá pra comprar um YouTube aqui, por exemplo, e já deixar um stopzinho aqui embaixo, ó. Mas não pelo fato de, né, de a gente ter a média semanal no índice que possa travar, então a gente não pode deixar de colocar o stop, tá? Então vamos supor, se amanhã abre em alta, sei lá, de repente caso abra acima de 47,70, qualquer valor acima desse valor de 47,50, de repente daria para abrir uma compra e já deixar um stopzinho bem curtinho aqui, ó, na faixa de 47 talvez, ó. Então eu acho que o papel bem interessante para amanhã, de repente até para day trade, seria YouTube. Então o YouTube tá bem interessante, como eu falei. Ele fechou bem em cima aqui, ó. Geralmente quando ele fecha em cima, sugere-se que ele possa já no candle seguinte já ter uma alta legal aqui, ó. Quando não fecha em cima, geralmente acaba tendo uma congestão. Igual é o caso de Usiminas, por exemplo. Ó. Usiminas também, ele veio aqui, deu a pancada e subiu. E aí voltou aqui, ó. Até na quinta-feira eu tinha alertado para Usiminas. Então, como ele não fechou em cima da MM8 aqui, ó, geralmente o que pode acontecer? Pode acontecer de ficar uma congestãozinha aqui, ó. Fica alguns candles aqui lateralizando, de repente até volta um pouquinho, fica nessa faixa aqui. E aí o gatilho para de repente entrar numa compra de Usiminas seria justamente um fechamento em cima da MM8 igual o YouTube aqui. Então, como eu disse, o YouTube tem bastante potencial para amanhã subir, né? Não sei como o mercado vai reagir amanhã, né? Sexta-feira, as ADRs aparentemente parece que reagiram bem no feriado nosso aqui. Mas é um papel interessante. O YouTube para amanhã é um papel... ficou uma posição legal para arriscar uma compra, lógico. Deixando o stopzinho aqui perto também, tá? No 47. Seria uma compra curta, né? Como o YouTube está numa posição boa e tem muita gente que prefere Itaúsa, pode ser também Itaúsa tenha mesma movimento de alta também, né? Então papéis amanhã para arriscar seria no setor financeiro, eu acho. Vale, para mim, né, que não falei, tende a corrigir mais. Petrobras está no meio do caminho, né? Não dá para saber se vai para um lado ou vai para o outro. Ela está muito esticada, mas é difícil de saber se ela corrige mais ou se vai para cima. Então eu particularmente ficaria fora por enquanto, no caso de opções talvez. E o que está mais ou menos interessante realmente é o setor financeiro, e dentro do setor financeiro o Itaú. O Itaú está numa faixa interessante. Então, de repente alguém quiser arriscar uma call, apesar de já amanhã ser o vencimento ainda de outubro, então assim, as calls de amanhã vão estar bem longe ainda, né? Vai estar praticamente um mês aí do vencimento, então vai estar com uma boa gordura. Então, sei lá se vale a pena por enquanto. Mas para quem faz day trade, talvez o YouTube amanhã seja um papel interessante, tá? Meio que comprar, meio que próximo já da abertura, ou qualquer quedazinha já daria para se posicionar numa entrada aqui no YouTube. E como eu disse, né, os Minas, por exemplo, né, como não fechou em cima da M8, há uma tendência de continuar meio que lateralizando aqui, ó, até fechar em cima da MM8, que seria tipo um gatilho para voltar a subir. Então é isso, né? Tá, que não, como eu disse, tá confuso, porque tem a forte resistência, né, no índice futuro no semanal aqui. Tem essa resistência muito importante, mas também tem uma força muito grande aqui no gráfico semanal. Então acredito eu que vai dar uma briga boa aqui, né? Ficar meio congestionado nessa faixa. Mas também, né? Lógico, não podemos descartar uma queda maior. E um papel que dá para arriscar amanhã seria o Itaú. É isso.